está aqui, Eulemar, e 3 filhas maravilhosas. A minha filha, Gabriela, ela nasceu em 2010, e o Senhor a recolheu no ano passado. Quando ela nasceu, eu tive um diagnóstico de que a minha filha, ela possuía uma doença crônica chamada anemia falciforme. E, naquele momento que eu recebi aquele diagnóstico, foi muito duro para a gente, porque a gente ainda é muito jovem, né, amor? Jovem. Não sabíamos como lidar com um problema onde que a sua filha já nasceu com um problema de saúde grave, que precisava de uma atenção muito significativa, e a gente sem saber até por onde começar. Mas ali também nasceu uma mãe de uma criança com um problema crônico, mas também nasceu uma serva do Senhor. Porque, naquele momento, eu entendi que sozinhos a gente não ia conseguir. Então, eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu não sei como que eu vou conduzir a minha vida daqui para frente. Nem eu, nem meu marido, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E ali nasceu uma vontade muito grande de estar mais na presença do Senhor, de buscar. E assim eu sei que a minha filha, Gabriela, ela veio com um propósito de me aproximar de Deus. No ano de 2023, eu e meu esposo, assim, ela precisava sempre de ter uma atenção muito próxima, ir no médico, fazer os acompanhamentos. Ela tinha muita crise de dores e nas articulações, nos ossos, que necessitava muito de um acompanhamento, sabe? E, em 2023, depois que a Isadora, que é a nossa filha de 6 anos, nasceu, criou-se uma vontade muito grande dentro da gente de fazer os exames que possibilitavam a cura dela, que era através de uma medula óssea, e o SUS disponibilizava fazer esse transplante para pessoas da mesma família. Então, no ano de 2023, foi bem difícil, porque o meu esposo começou a ter muitos problemas de saúde. E a gente não sabia qual era o motivo de tantos problemas dele. Ele ia no médico, fazia exames, voltava para casa, não identificava, ia de novo, não identificava. E, nesse mesmo tempo, a gente fez a compatibilidade lá no Hemominas para saber se nenhum de nós tínhamos compatibilidade com a Gabi para fazer o transplante de medula óssea. Ela ficou muito animada, e nós também, porque a Isadora, ela não foi projetada. Eu estava para fazer uma cirurgia de trompas, para ligar, e 2 meses antes eu engravidei dela. Então, a gente entendeu assim, nossa, Senhor, talvez ela seja compatível, né? E eu sabia que a Isadora não ia nascer com anemia falciforme, porque eu pedia muito ao Senhor, Senhor, se o Senhor me desse uma outra filha, ou um outro filho, que não nasça com os mesmos problemas da Gabi, porque eu não vou suportar ter 2 filhos com os mesmos problemas, que era muito difícil, sabe? E aí, quando ela veio, a gente se animou muito. Só que aí, em 2023, a gente fez os exames de compatibilidade e, infelizmente, nenhum de nós fomos compatíveis com ela. E depois que a gente fez esses exames, isso mexeu muito com ela. O psicológico dela ficou muito abalado, e as crises, que às vezes vinham de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, começou a vir todo mês, uma mais forte que a outra. E, juntamente, nós também descobrimos que o meu marido estava em processo de falência renal. Foi muito difícil. Teve dias da gente levar a Gabriela para o hospital, ela ficar internada, e ela voltar, né, amor? No mesmo dia, eu tive que levar o meu marido em estado gravíssimo, 16 anos. E nesse dia mesmo que aconteceu isso, o meu esposo foi, e eu achei que eu ia perder ele nesse dia, que ele foi já direto para o CTI, não conseguia respirar, e quando chegou lá,
por causa da falência renal, ele não urinava mais e estava acumulando líquidos nos pulmões. E foi aonde a gente começou a ter as nossas lutas constantes com as enfermidades do meu lar. E, nesse momento, eu tive um sonho. E o sonho que eu tive, eu via meu esposo dentro de um caixão. E eu não falei com ninguém na minha casa. Eu só conseguia orar, falava: Senhor, livra meu marido, eu preciso muito dele, não leve. E eu, durante muito tempo, eu orei para que o Senhor pudesse curar ele. E só que ao mesmo tempo que eu orava, o Senhor me dava mais provas. Mais provas, mais provas, mais provas. Quando foi no mês de junho de 2025, aguentava mais. E aí, o que eu vou falar aqui não é para mim, viu, meus irmãos? É para edificar a fé dos senhores, que às vezes a gente faz um jejum e você fala: será que o Senhor está me ouvindo? Será que Ele está me vendo? Eu fiz um jejum de 3 dias sem comer, só tomando água e chá. E aí, naquele dia, eu falei: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Tome os meus problemas, a minha casa, em tuas mãos, porque eu não aguento mais. E eu entendi que o Senhor, Ele queria isso de mim. E fiz esse jejum. No dia de entregar, a gente foi num retiro da igreja. A Gabi passou mal lá também. Nós não conseguimos concluir, e a gente teve que sair de lá, direto para o hospital, e ela ficou internada mais aproximadamente uns 10 dias. E ela voltava para casa ainda com dor. E aquilo, consumia a gente, porque a gente não tinha o que fazer. E aí, depois que isso aconteceu, o Wilker está aqui, a gente perdeu uma irmã para o Senhor, glória a Deus. Ela chamava-se Luciene. Ela estava com um problema de um câncer e deu metástase. E, infelizmente, ou felizmente, porque ela está com o Senhor acolheu. Mas eu tive muita proximidade dessa irmã, e por causa dos problemas renais do meu marido e dela também, a gente se apegou muito. Então, eu acompanhei todo o restinho assim do tempo dela até ela falecer. Então, no domingo, antes dela falecer, ela faleceu na segunda-feira, nós fomos lá, oramos, eu e mais umas irmãs e o esposo dela, e eu vi o sofrimento dessa irmã. E no dia que eu cheguei no velório dela, ela estava com um semblante em paz, sabe? Muito tranquilo, e eu não reconheci que era a mesma pessoa que eu tinha visto. E aí, naquele dia, eu falei assim: Senhor, eu entendi que não necessariamente a gente está feliz porque a gente está aqui e sem provas. Aí eu fiz um plano funerário e com o coração assim partido, mas eu fiz. E para mim, o Senhor ia levar o meu esposo, não era a minha filha, e ele estava me incomodando que eu ia ter um luto na minha casa. E aí, 45 dias exatos após, a minha filha partiu. Ela teve um problema em casa, ela não disse ao meu marido, porque ela queria me poupar. Queria poupar o meu marido. E aí, ela evoluiu para uma infecção generalizada. Quando ela pediu ajuda para a gente, ela não aguentava mais. Ela falou para mim e para o meu marido que ela estava com uma sensação de desmaio e que ela não conseguia urinar. E aí eu falei: filha, você está passando mal há muito tempo? Não me disse. Eu nunca vi ela do jeito que ela estava. Ela começou a vomitar muito e ter muitos sintomas muito graves. E a gente levou ela para o médico. Meu esposo foi à frente e eu fui logo em diante. E
Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o melhor. Meu esposo foi à frente, eu consegui falar com ele, perguntando como que ela estava. Ele falou que ela já estava melhorando, sem dor, que eu não precisava preocupar. Aí deu tempo de eu fazer a malinha dela e ir. Só que, quando eu cheguei lá, no hospital, meu esposo tinha despedido dela, descido. Ela pediu um beijo, né, amor? Conversou com ele. Só que no momento que eu subi, na hora que eu cheguei lá, a portinha estava fechada, porque ela ia ter que fazer uma transfusão de sangue e precisou fazer um catéter no pescoço. Eu não consegui ver minha filha. Então, ficou esse procedimento durante umas 2 horas. Quando eles abriram a porta do quarto, eu vi minha filha toda roxinha. E aí, naquele momento, eu falei, Deus, é muito grave. A minha filha não está bem. E aí, na hora que eu cheguei perto dela, eu conversei no ouvido dela e só deu tempo de eu falar assim, filha, e peguei a mão dela, a mamãe está aqui. Ela apertou minha mão, assim, tá bem, mamãe, eu estou te ouvindo. Só que ela só estava me esperando chegar para ela ir embora. E, naquele momento, os médicos entraram, falou, mãe, ela vai ter que ser entubada, e me retiraram da sala de novo. Eu não fiquei 5 minutos do lado da minha filha. E nisso ela teve que ser entubada. E aí, o que eu fiz? Me peguei nas mãos do Senhor. Dobrei os meus joelhos na porta do quarto e fui orando, e fui orando, e fui orando. E eu tinha certeza que o Senhor ia nos dar uma bênção, porque nós conhecemos o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele é um Deus de milagres. E isso que eu estou falando aqui, vocês vão entender no final do meu testemunho, que a fonte dele, de amor, é inesgotável. E aí, eu fui orando, O médico, quando me viu orando na porta do quarto, ele falou assim para mim, mãe da Gabi, você quer orar do lado dela? Ela teve uma parada cardíaca e a gente vai fazer o procedimento de reanimação. Mas a senhora tem que ter calma. Eu falei assim, eu quero. Então, a cada oração, eu olhava para a máquina e olhava para minha filha, olhava para a máquina, olhava para minha filha e não tinha reação. Mas eu tinha certeza que o Senhor ia me dar uma bênção. E aí eu olhava aquela situação e eu esperava a bênção. Porque eu falava assim, Senhor, o Senhor é o Deus que fez um milagre com a filha de Jairo. Eu creio. Só que o milagre que o Senhor fez na minha vida, naquele momento era um não. Não era o sim que eu queria, era um não. E a minha filha partiu às 20h31 daquele domingo. Foi o pior dia da minha vida. Mas também foi o melhor, porque naquele dia eu tive a certeza que nós, sem Deus, nós não somos nada. Mas com Deus nós somos tudo. E mesmo sem eu entender, eu falei, Senhor, foi o Senhor quem me deu. Então, é o Senhor que a toma. Não conseguia nem falar, mas eu consegui glorificar o nome do Senhor pela vida da minha filha. E aí, após essa situação, 3 dias depois, com muita, porque é uma dor que a gente não consegue mensurar a partida de um filho. O meu esposo teve um infarto. E aí, graças a Deus, conseguimos conduzir ele até a uma unidade de saúde para reverter o quadro dele. E a minha cabeça, eu não tinha pés para ficar no chão. Aí, na sexta-feira, ele foi para o hospital de quarta para quinta. Na sexta-feira,
eu chegando em casa, após ele ter ficado internado no CTI, ter revertido, feito todo o procedimento, cateterismo, eu pego a Isadora, de 5 anos, chorando, falando que ela queria a irmã dela. E ela estava com muita saudade da irmã dela, que ela não sabia o que ela ia fazer. E eu, com 2 sentimentos, de luto da minha filha e do meu marido internado num CTI. E aí, o Senhor começou a operar, se revelar para mim naquele momento. A minha filha pequenininha virou para mim e falou assim: mamãe, vamos orar? Porque eu estou com muita saudade da Gabi, mamãe. E aí eu chamei a minha filha mais velha, a minha mãe, porque eu não conseguia nem orar. E aí falei assim: vamos, filha. Nós nos prostramos e pedimos ao Senhor para acalmar o nosso coração, para nos dar uma experiência, para nos dar o conforto, porque nós não sabíamos o que fazer. E foi nesse momento onde que eu me prostrei e falei: Senhor, eu não consigo, me ajuda. A minha filha foi dormir colada em mim, chorando. E o Senhor me socorreu e começou a socorrer naquela noite. A Isadora acordou 6 horas da manhã, com um brilho nos olhos e falando assim: mamãe, 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 eu sonhei com a Gabi, sonhei com a Gabi. Aí eu falei assim: filha, me conta como que foi seu sonho, me conta. Ela conta com a mesma riqueza de detalhes hoje, se você perguntar para ela, mas ela se sente muito mal. Então, assim, eu queria que ela contasse para vocês, porque é muito puro, é muito verdadeiro. Ela falou assim: mamãe, os anjos vieram aqui em casa e eles não me pegaram assim, não, ó. Eles fizeram assim comigo, igual mágica. E eu falei: sério, filha? Ela é, mamãe. E Jesus me levou para cima, mas eu estava vivinha, eu não morri, não. Ela falou assim. E eu vi a Gabi, eu vi Deus, eu vi Jesus. Ela falou assim para mim: mamãe, Jesus não estava sentado no trono, ele estava em pé, esperando a mensagem do Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu falei assim: a minha filha não teve um sonho, ela foi arrebatada aos céus. Porque o que ela me disse, ela não tem discernimento para falar se ela não tivesse vivido. E aí ela falou assim comigo que lá ela viu a Gabi, que a Gabi estava com os olhos de apaixonada. Apaixonada por quem, meus irmãos? Por Cristo, por Jesus. E que quando ela sorria, a roupa dela, que ela estava vestida de bailarina, a Gabi, quando a gente congregava na igreja quadrangular, ela adorava o Senhor através da música. E ela tinha todas as roupas de bailarina de todas as cores. Só que a Isadora não sabe disso. A diferença de idade dela era de 11 anos. E isso a Gabi fazia quando ela era criança. E aí ela me disse: mamãe, a Gabi estava com roupa de bailarina. E toda vez que ela sorria, fazia assim, ó. Saía flores e borboletas de dentro dela. Ah, meus irmãos, você acha, assim, eu não tinha... aquilo ali foi um revelar de Deus para começar a acalmar os nossos corações. Porque eu vejo hoje que nós estamos passando por muitos lutos, né? Por muitas dificuldades, por muitas tribulações. Mas o Senhor, Ele vem e nos acalma. Ele vem e nos fala que a luta, ela é necessária. Às vezes, a minha filha, naquele momento que o Senhor recolheu, ela era dele. Ela estava com ele, ela estava aprendendo a tocar violino para poder tocar no louvor da igreja.
E o Senhor deu ela descanso. E aí, depois dessa experiência, eu comecei a ter várias. Depois dessa experiência, eu comecei a ter várias experiências com o Senhor. Eu comecei a buscar respostas, que eu falei, Senhor, eu não entendo por que minha filha, com 16 anos, estava na tua presença, estava buscando ao Senhor, ela estava já se preparando, já estava se preparada até para o batismo. No dia do batismo dela, ela não conseguiu fazer porque ela internou e queria casar, queria ter filhos, constituir a família dela. Por que, Senhor? O Senhor levou minha filha? E o Senhor se revelou para mim, meus irmãos. O poder está na oração. O nosso pastor acabou de falar sobre a oração. Há um grande poder. E a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva. E o Senhor se revelou para mim no meu quarto, no meu íntimo, me prostrada, chorando, sem saber por onde correr. Porque eu falava para Deus, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou morrer junto com a minha filha. E aí eu abri a Bíblia. Depois, até uma reflexão para vocês, lê Eclesiastes. O Senhor me revelou Eclesiastes 6, Eclesiastes 7, todo. Eu nunca tinha lido Eclesiastes. E aí lá o Senhor falou para mim, sim, que o Senhor se alegra na partida dos seus. E que a minha filha era dele, sempre foi dele. E que o Senhor, ele habita na casa onde há luto, porque se faz melhor o coração. E que o Senhor, está tudo em Eclesiastes, viu, meus irmãos? Depois vocês olham lá, o pastor, se puder me ajudar, tá, pastor? E na minha Bíblia estava assim que o Senhor, que mais vale uma criança que nasce de aborto do que um homem que não conhece verdadeiramente a Cristo. E eu não entendi aquela palavra, porque nós estávamos na presença do Senhor, eu, meu marido, minha filha Isadora e aí a Gabriela. E aí, depois que o Senhor me revelou essas passagens, e foi assim, todo dia ele me revelava um pouquinho, todo dia, o meu marido me chamou, a gente teve uma conversa, e ele virou para mim algo que eu não sabia, né, amor? Ele virou para mim e falou assim, amor, eu tinha rancor de Deus, eu tinha raiva, porque ele me deu uma doença, porque eu me acho um bom pai, bom filho. Tantas outras pessoas aí fora fazem tantas coisas erradas. Eu sou um bom marido e o Senhor me deu uma doença. E ele falou para mim que ele questionou muito mais a Deus a doença dele do que a partida da nossa filha. Aí eu entendi por que o Senhor me deu um sonho mostrando que o meu marido estava no caixão. Por quê? Porque ele estava com morte, mas a morte dele era espiritual. E na hora que ele me revelou aquela passagem de Eclesiastes, que mais vale uma criança que nasce de aborto do que um homem que não conhece verdadeiramente a Cristo, eu entendi. E não só para ele, para mim também. Porque às vezes a gente vem no culto, o pastor prega uma palavra que o Senhor revelou para ele, e a gente daqui para fora, a gente sai falando assim, não, já busquei a palavra, eu já estou salvo.
Não, não. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer proximidade. O Senhor quer dependência nossa na presença dEle. E aqui nós somos um corpo, é um pelo outro. Mas lá fora, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós refletimos aquilo que Deus é em nós. Então, às vezes, a gente está aqui, busca, vem no culto, vem no estudo bíblico, mas na hora que chega em casa, o dia está tão corrido que às vezes a gente esquece de agradecer o dia. Fala, Senhor, obrigada pelos livramentos, pelas oportunidades. E aí, quando a gente passa uma luta, nós questionamos a Deus. E colocamos o nosso amor a Ele à prova. Mas Ele nos deu o que é de mais precioso. Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós. E o que eu quero trazer para vocês aqui, meus irmãos? Se vocês estão passando por uma luta, uma dificuldade, não se afligem. Não se afligem, porque o Senhor, Ele disciplina quem Ele ama. E hoje, com o problema de saúde do meu marido, hoje eu sei que ele é um homem do Senhor. Só que com a doença, não foi possível ele acessar o coração dele. Eu sei que há um propósito. E não só na vida dele, na vida da minha família. E aí eu comecei a entender, e eu comecei a buscar, E aí o Senhor começou a revelar para mim que a partida da minha filha é um plano de salvação para a minha casa. E aí eu comecei a não questionar e a agradecer. Porque, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós conseguimos sentir o mundo está cada dia pior. Jaz do maligno. E se o Senhor Jesus voltar hoje, nós estamos preparados? Só que o Senhor, Ele tem tanta misericórdia nas nossas vidas, que Ele sabe quem está, quem não está. E às vezes você está passando por uma aflição, uma dificuldade, que você fala, Deus, não tem caminho? Tem. Não tem solução? Tem. Jesus é a nossa solução. E quando eu achei que a minha vida tinha acabado, porque eu tinha entregado a minha vida para Jesus, e que eu não ia aguentar mais, eu sei que hoje ela está mais viva do que nunca. E que nós também estamos, porque as provas que o Senhor tem nos dado é plano de salvação. Então, eu comecei a ter essas experiências. Vou falar mais algumas se tiver tempo. Tá apertado, hein, gente? Muita coisa. Mas eu comecei a buscar na palavra, nesse meu íntimo, e o Senhor começou a revelar para mim da volta dele. E Ele começou a mostrar para mim na palavra, eu e Ele, dentro do meu quarto. Eu estou indo buscar os meus, todas as lágrimas serão enxugadas. Eu estou às portas. Eu falei, Deus, eu estou ficando louca. Eu estou lendo a Bíblia e a minha dor está me conduzindo a ter esse tipo de pensamento. Eu não quero ser conduzida pela minha dor. E o Senhor continuou revelando para mim. E aí, a Gabi, 1 mês e meio antes dela partir, ela foi num retiro em Divinópolis. Eu nunca tinha ido, da nossa igreja, chama Manaim. E ela, quando ela voltou, ela falou para mim que ela teve uma experiência maravilhosa com o Senhor lá. Mas ela não me contou detalhes. Ela só falou que teve uma experiência maravilhosa. Isso uns 40 dias antes dela partir. E aí, depois que ela partiu, eu fui procurar saber quem que foi com ela, qual a experiência que ela teve. E aí, uma das irmãs dela, que era um retiro de jovem, falou que ela pediu ao Senhor para tirar as dores dela,
porque ela sentia dores todos os dias. Ela nunca me disse isso. E eu tenho certeza que era para me poupar, porque eu ia ficar muito preocupada, sem saber o que fazer, e não ia ter o que fazer, só orar mesmo, Senhor. E lá, ela estava aprendendo a tocar violino, e ela pediu o Senhor para que desse ela chamado, porque na igreja é com chamado, né? Se o Senhor revelar, ela entra para o louvor. E aí o Senhor revelou para ela lá que ia dar a permissão para ela tocar na presença dele com maestria. Aí eu entendi. E aí eu fiquei com muita vontade de ir lá no retiro e tentar encontrar o pastor que orou por ela, aonde o Senhor usou ele para falar com ela. Porque eu queria saber, para me confortar, o que o Senhor tinha falado com ela. Mas não foi possível. Então, eu me preparei, fiz os meus jejuns, orei, para a gente poder ter uma experiência espiritual lá. E eu queria ter, eu tinha certeza que eu ia ter. E busquei muito no Senhor. O que eu vou falar aqui também é para edificar a obra. Não, o que eu vivi lá foi algo sobrenatural. Vou falar para os irmãos, depois eu tenho o áudio da minha irmã que me acompanhou, vou mandar para o Wilker, para vocês também ouvirem, porque eu nunca imaginei viver o que eu vivi lá. Porque, meus irmãos, a Marília que está de pé aqui hoje, testemunhando para vocês, é obra de Deus. Porque a Marília que estava em casa só chorava, entrou numa depressão profunda, eu e meu marido, e eu falei, nós vamos morrer também. Porque não tem mais sentido a minha vida sem as minhas filhas. Então, nesse momento que eu tive essa experiência lá, Jesus sabia disso. E quando a gente foi para esse retiro, a gente ficou offline, né, sem internet, sem celular, sem nada, para buscar o Senhor. E aí lá, o Senhor, Ele falou comigo. Ele se revelou para mim de tal maneira que eu não consigo explicar. A hora que terminou todas as ministrações das aulas, eu e a minha irmã que estava me acompanhando, porque eu nunca tinha ido, aí ela foi me acompanhar. Ela falou, Marília, os pastores estão ali, vão pedir oração? Aí eu falei, vamos. Ela falou, o pastor que orou para sua filha não está aqui hoje. Eu falei assim, não, vamos sim. Quando um dos pastores foram orar, eram dois, o Senhor usou para poder falar comigo. E aí, a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi, minha serva, vai ser num piscar de olhos. Eu entendi que o Senhor confirmou para mim as passagens que Ele estava revelando para mim na palavra, e eu pedi que eu não queria ser confundida pela minha mente, porque eu achava que aquilo ali era a dor do meu luto que estava me fazendo enxergar que o Senhor está às portas. E aí, Ele falou, primeira coisa, vai ser no piscar de olhos. E sabe, aquele dia lá, eu estava lá. Aquele dia foi o dia que o Senhor recolheu a minha filha, porque depois que Ele recolheu ela, eu falei, Senhor, o Senhor não me ouviu. Eu pequei tanto para o Senhor não me ouvir. O Senhor virou os seus olhos, os seus ouvidos. Eu sentia isso. Mas aí lá no retiro Ele falou, eu estava lá. E eu me alegrei com a partida dela. Porque era plano meu, era plano de salvação, é projeto, é propósito. Eu sei da dor que você está sentindo, porque eu dei o meu filho para morrer por vocês na cruz. E eu vou te dar
um sustento maior. E nesse momento, durante o momento que o pastor falou comigo, sendo usado, né, pelo Espírito Santo para falar comigo, o outro pastor teve uma visão. Eu conheço a palavra em Lucas que fala que aqueles que partem dessa vida, né, não poderá voltar. Mas o Senhor sabia do meu coração, Ele me deu uma experiência lá, onde Ele falou que Ele ia me dar um consolo maior, que aquele abraço que eu pedi, que eu não consegui dar na minha filha, que o Senhor iria permitir ela estar lá para me dar o abraço. Eu não a vi, mas o pastor, naquele momento, virou: minha irmã, eu estou tendo uma visão. Tem uma jovem de vestes brancas do seu lado. E ela está falando assim: mamãe, aqui é lindo. Mamãe, aqui é muito lindo. Mamãe, o Senhor me permitiu vir aqui para te dar um consolo, que é aquele último abraço que você me pediu e eu não consegui te dar. Meus irmãos, nesse momento, eu me dobrei os meus joelhos no chão. E assim, se eu não tivesse dentro do templo do Senhor, se eu não tivesse buscado aquela experiência, que não era essa que eu pedi, mas eu tenho visto que o Senhor, Ele me deu algo muito além do que eu podia imaginar, porque Ele virou para mim e falou assim: é para você testemunhar. Isso é um consolo maior. É para você testemunhar. E aí, a partir desse dia, foi em março. Minha filha já tinha 6 meses que ela tinha partido, 5 meses. E aí eu falei: Deus, então me coloca de pé, porque eu não estou conseguindo. É Ele que me colocou de pé. É Ele que me trouxe aqui. É Ele que usou os irmãos para eu estar aqui, porque eu jamais imaginei em toda a minha vida que o Senhor ia me dar uma permissão dessa. Então, ela está num lugar lindo. No lugar onde que a gente vem aqui hoje, busca, é para lá que nós vamos, meus irmãos. Para lá. E as bênçãos do Senhor, elas são inesgotáveis. O amor dele é inesgotável. Então, se você está passando uma luta, uma dificuldade hoje, não se aflige. O Senhor, Ele quer intimidade. E hoje eu não ouço falar de Jesus, eu conheço Ele. E eu falo com vocês, não esperem uma dor. O pastor também falou aqui que nenhum vai ficar de fora. Todos os escolhidos do Senhor vai com Ele. Então, o Senhor, Ele quer chegar até nós pelo amor. Ele não quer a dor. A dor foi lá atrás, na cruz do Calvário. Só que às vezes a gente não tem discernimento, não temos sabedoria para poder entender que a aflição, a luta, o luto, a enfermidade, ela é para criar intimidade e confiança nele. Porque, meus irmãos, se eu amava o nosso Senhor antes da partida da minha filha, hoje eu amo muito mais. E toda honra e toda glória é dado a Ele. Amém? Quer falar, amor? Aí o Senhor me revelou, aí eu vou só falar, é o Salmo que Ele me revelou, e eu vou falar para vocês que é o conforto que o Senhor tem dado. Hoje a Marília é uma Marília diferente, é uma Marília que eu respiro o Espírito Santo. Sou falha, viu, gente? Muito. Todo dia nós temos que pedir perdão, porque a gente é falha, a gente é pecador, a gente é fraco, porque tem dias que a minha dor está muito maior, e aí eu choro, peço perdão, mas eu sei que o Senhor,
Ele que nos ergue todos os dias, Ele que nos dá capacidade de estar de pé. E é Ele que pediu para a gente testemunhar. Então, é com grande amor, com grande carinho no nosso coração, né, amor? Que nós estamos aqui para testemunhar a nossa experiência de vida, para a edificação da obra dele. Que nós possamos sempre estar nos preparados, criar intimidade, porque, igual para minha filha, o Senhor já voltou, né? Então, nós não sabemos o dia, até o momento que o Senhor vai vir e vai nos buscar. Então, nós temos que estar preparados. E as aflições é isso, é para nos conceder as nossas experiências com Ele e a nossa confiança. Amém? Aí eu vou falar, o Senhor revelou para mim hoje, que eu pedi a Ele sabedoria do Espírito Santo, e Ele me trouxe algo que condiz muito com o que foi a palavra, as nossas experiências que foi ministrado aqui, pelo poder do Espírito Santo. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agradeço a permissão ao pastor, a Crow Crush, por nos permitir estar aqui hoje. E é para a edificação da obra do Senhor. E é isso. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Que testemunho que nos impacta, né? Que testemunho que nos impacta. E estava conversando com uma irmã em Cristo, ela falou assim que muitos de nós queremos queremos testemunhar, mas muitas vezes gerar um testemunho dói. Muitas vezes gerar um testemunho dói. E alguns processos que a gente passa na nossa vida, a gente não compreende, como você citou, do seu esposo, né? Revoltado com Deus. Por que o Senhor me deu uma enfermidade? Sendo que eu sou uma pessoa boa, sou falho, tenho meus erros, mas sou uma pessoa boa. Sou um bom marido, sou um bom pai, sou um bom filho. Teve uma época na minha vida que eu passei por umas situações que eu colhi algumas coisas que eu não plantei. E nessa época eu também me revoltei contra Deus, sabe? E eu quis provar para mim mesmo que Deus não existia, entende? Porque eu falei assim, a palavra está falhando. A Bíblia fala que eu colho aquilo que eu planto. Como é que eu estou colhendo algo que eu não plantei? Então Deus é injusto. Só que se Deus é injusto, então Ele não é real, porque a Bíblia fala que Ele é justo. E aí, nesse período eu estava na engenharia, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a ver vários vídeos, e eu queria provar que Deus não existia. E aí um dia, eu estava cansado de tentar provar que Ele não existia, peguei a Bíblia para ler, e saiu aquela passagem que falava que o Senhor, Ele tinha sua plantação de trigo, veio o ímpio, e Ele semeou o joio no meio daquela plantação. E aí fala que os seus servos chegaram e falaram a ele, né? Falou assim, olha, vieram aqui homens ontem à noite, homens maus, e eles semearam o joio aqui. Você quer que a gente saia procurando e arrancando? E ele falou assim, não, deixa. Quando crescer, né, vai ter o tempo de separação. E eu entendi ali que na verdade não. Mesmo você sendo bom, lógico, todos nós com falhas, com erros, mas bom naquilo que se espera de uma pessoa, com um coração íntegro, você vai colher coisas que você não plantou. E Deus permite isso, permite para o nosso crescimento, permite para o nosso amadurecimento. A palavra fala assim que é necessário, Marília, que nós sejamos provados para sermos aprovados ou não. Então é necessário sermos provados, é necessário dias difíceis. E obrigado por compartilhar esse testemunho com a gente. Você falou a respeito desse testemunho onde o pastor, ele viu ali você e a sua filha dizendo a você, mamãe, que é muito lindo. Às vezes algumas pessoas podem ter pensado, mas como assim, né, isso é possível, né? Isso é espiritismo, alguma coisa assim. Não. Aí eu quero te levar à passagem onde Jesus estava ali no monte com seus discípulos amados, e ele permitiu uma transfiguração, onde apareceu diante deles, quem? Moisés e Elias, cada um de um tempo diferente.
Moisés lá de trás, Elias não sei quantos anos depois, e depois eles juntos ali. É porque o nosso Deus, Ele não existe, Ele é. A existência é um conceito racional nosso. Para o nosso Deus, o espaço-tempo é ilimitado. Então Ele permite que muitas vezes que nós possamos acessar essa transição que você acessou, entende? Então, que todos nós possamos viver essas experiências com Deus, no sentido de viver aquilo que às vezes as pessoas não compreendem, viver aquilo que as pessoas vão te julgar mal, mas deixa ela te julgar mal, mas o seu testemunho vai gerar novas vidas, novo nascimento, vai fazer com que pessoas que estavam vivas, porém mortas dentro de um caixão, como ela citou o esposo dela lá, morte espiritual, recebam vida, e a vida com Cristo é vida em abundância. Como foi colocado, é melhor um natimorto do que alguém que não tem prazer na vida, do que alguém que não conhece o Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos em nome de Jesus, vamos orar. Quero chamar aqui o seu esposo. Pastor Rogerinho, chamar você aqui. Pai, chamar você aqui também. Quero que a gente levante um clamor por essa família e que o Senhor possa estender as estacas, alargar o alcance de vocês, para que esse testemunho possa gerar vida em muitas pessoas que estão mortas em vida. Em nome de Jesus. É o Senhor quem vai fortalecer vocês, é o Senhor quem vai conduzir. O abraço Ele cura, o abraço alimenta, Ele ajuda, mas é o Espírito Santo quem sustenta. E Ele vai sustentar vocês, como Ele tem feito. Ele vai sustentar, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer ânimo novo, Ele vai trazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que testemunho maravilhoso. É a prova da continuidade daquilo que Deus começou. Eu falo na sequência do culto que eu vim oferecer ao Senhor nessa manhã, na gratidão que eu comecei a falar que nós devemos ser gratos por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Deus está presente. Glória a Deus. Que você tenha sido edificado, assim como eu fui edificado com essa palavra. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças pela tua multiforme sabedoria. Pai, muito obrigado porque o Senhor quebra dentro de nós os nossos conceitos e preconceitos e traz a revelação daquilo que o Senhor manifesta para, Senhor, nos auxiliar, nos sustentar, nos guiar, nos edificar, para o Senhor arrancar de dentro de nós ou do nosso meio aquilo que não edifique nem glorifique o teu nome e manifestar aquilo que vai glorificar o teu nome e gerar vida em nós. Aqui, Senhor, está, Senhor, a Marília com seu esposo, dando um testemunho maravilhoso, Pai, do operar do Senhor em nossas vidas. O Senhor, ó Deus, tem realizado grandes coisas na vida desse casal. Deus, muito obrigado, ó Deus, porque por anos a fio, Senhor, por anos a fio, a angústia, Senhor, ó Deus, daquilo que é realidade, Pai, manifestou sobre a vida deste casal, Senhor, numa enfermidade, Pai, tentando, Senhor, desmotivá-los, tentando fazê-los parar. É como, Senhor, se Satanás estivesse ali a todo momento, Senhor, atormentando a vida deles através dessa enfermidade, mas o Senhor estava por trás, o Senhor estava na frente, estava do lado, o Senhor estava em cima, estava embaixo, e o Senhor não permitiu, Senhor, assim como foi, Senhor, ó Deus, na vida, Senhor, de Jó, que o Senhor tocasse, que o inimigo tocasse, Senhor, na vida, Senhor, deste homem, ao ponto de tirar a vida dele, Senhor, mas para manifestar a esta mulher, Senhor, que o Senhor é que sustenta a vida, e o Senhor é aquele que tem as nossas vidas em tuas mãos.